Olá meus amigos, o meu nome é Roberto Falcão, sou professor de língua portuguesa e estou convidando vocês para participarem do nosso primeiro consultório virtual. Na verdade, esse é o meu 25º ano de ensino e eu gostaria que vocês acompanhassem pela nossa fanpage, porque semanalmente nós estaremos lançando uma redação ou inteira ou em parte para que você veja erros e equívocos e possa aprimorar o seu texto. A primeira coisa a falar é lembrar que existem 5 critérios que o Enem utiliza para poder corrigir a sua redação. O primeiro é a adequação à norma culta. Em outras palavras, você precisa lembrar-se de concordância, regência, crase, e isso vale 200 pontos. O segundo é a informatividade. É que você traga para o seu texto dados de várias áreas, de tal maneira que você possa sustentar o seu ponto de vista. O terceiro critério é a coesão e a coerência do seu próprio texto. Em outras palavras, que um pedaço do texto e outra parte do texto associem-se de maneira inteligível, lógica, que haja uma relação, uma progressão de uma ideia natural, uma fluência das suas ideias. E por fim, você tem que falar também medidas que podem ser tomadas para resolver o problema em questão. Ou em outras palavras, espere-se do aluno que ele seja capaz não apenas de compreender o problema proposto, mas também apresentar soluções. Ora, o que nós vamos fazer agora é pegar uma redação inteira que fala sobre a lei da palmada e dividir em 3 partes: introdução, desenvolvimento, conclusão. E dessa maneira tentar verificar quais são os equívocos e como a gente pode melhorar esse texto em cada uma das partes. Durante essa semana nós estaremos lançando na nossa fanpage essas 3 partes, tanto com seus erros, quanto depois refeita, de tal maneira que, aprendendo com os erros dos outros, talvez você possa errar menos. Vamos lá então. Primeiro é bom lembrar que esse ano se comemora 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. E, portanto, todos os temas que têm de alguma maneira uma interferência sobre o universo da infância passam a ser temas muito importantes para esse Enem. Logo, a lei da palmada, que foi estabelecida no ano passado, ou a redução da maioridade penal, que começou a tramitar e já foi aprovada pelo Congresso, uma parte dela, agora esse ano, passam a ser daqueles temas prioritários, aqueles que você não pode esquecer, aqueles que você tem que ler antes de chegar na sua prova do dia 24. Bom, olhando para o texto propriamente dito em questão, o texto começa assim: Lei da palmada. Em vários períodos da história do Brasil, castigos físicos foram vistos como medidas adequadas de punir e tornar o cidadão civilizado, como aconteceu na Revolta da Chibata no início do século XX. Ainda hoje, discute-se essa maneira de formar indivíduos, sobretudo após a aprovação da lei do menino Bernardo, na qual pune pessoas que fazem exercício do castigo corporal contra crianças e adolescentes. Essa lei visa a redução da taxa de mortalidade infantil. Entretanto, ela divide opiniões quanto à instrução de jovens menores de idade. E aí, você consegue perceber agora alguma falha que é no texto? Sem dúvida, ele tem pontos positivos. Trouxe aqui uma informação histórica, a Revolta da Chibata, definiu que era a lei do menino Bernardo, percebe-se que a pessoa tem algum domínio do assunto que está abordando, mas será que é possível notar coisas que precisam ser corrigidas? Bom, vamos começar a analisar a redação a partir do primeiro critério, ou seja, adequação à norma culta. Vamos ver período por período. O primeiro período fala assim: em vários períodos da história do Brasil, até aqui tudo bem, castigos físicos foram vistos como medidas adequadas de punir e tornar o cidadão civilizado, tudo bem, como aconteceu na Revolta da Chibata. Veja, pessoal, a Revolta da Chibata é um momento histórico, como a Revolução Francesa, a Segunda Guerra Mundial, deveria estar com letra maiúscula. Vamos corrigir então, colocando com letra maiúscula. No início do século XX. Ainda hoje discute-se essa maneira de formar indivíduos, sobretudo após a aprovação da lei do menino Bernardo. Aqui repete-se o que? Menino Bernardo é o nome da lei, também é nome próprio, como se falássemos Congresso Nacional, de tal forma que sempre que o nome próprio aparece eu tenho que usar a letra maiúscula. Corrijamos também. Na qual pune pessoas. Não, meus amigos, veja, pensa, quem é que pune as pessoas? A lei do menino Bernardo. Então esse a qual que está aqui está substituindo a lei do menino Bernardo. Assim sendo, é sujeito. E sujeito não começa por preposição. Vamos tirar esse elezinho daqui. Que faz o exercício do castigo físico contra criança e adolescente. Essa lei visa a redução. Quem visa, visa a alguma coisa, no sentido de almejar. Quem visa, visa a alguma coisa. Eu deveria colocar uma crase aqui. Há um macete que normalmente se dá para quem tem dúvida de crase. Troque a palavra feminina por uma palavra masculina. Por exemplo, tire redução e pense em aumento.
A lei visa ao aumento, se ficou ao é porque tem crase. A lei visa a crase, redução da taxa de mortalidade infantil. Entretanto, ela divide opiniões quanto à instrução. Vamos usar o macete. Tire instrução e bote aprendizado. Ela divide opiniões quanto ao aprendizado de jovens. Assim sendo, também deveria estar com crase. Pronto. Agora nós corrigimos a questão da norma culta. Vamos passar para o segundo critério. O próximo ponto a ser analisado tem a ver com a informação. Só que a informatividade depende muito também da coesão textual. Se o texto não estiver bem organizado nas palavras, até aquilo que eu falo, parecendo verdade, pode se tornar mentira. Quer ver só? Olha para cá. Nessa passagem, quando ele diz: em vários períodos da história do Brasil, castigos físicos foram vistos como medidas adequadas de punir e tornar o cidadão civilizado, como aconteceu na revolta da Chibata. Dito assim, a revolta da Chibata é um exemplo de medidas adequadas de punir e tornar o cidadão civilizado. Mas é o inverso disso. Quem sabe história sabe que a revolta da Chibata foi uma luta contra o uso de castigos físicos em marinheiros no começo do século XX. No final das contas, a revolta da Chibata não exemplifica o uso da punição física como medida adequada. Ela fala do inverso disso. Ela se contrapõe a isso. Onde está o erro? Na coesão. Esse como transforma em exemplo, quando deveria ser um momento de oposição. Quais são as saídas? Eu tenho duas. Uma, eu posso trocar o exemplo. E ao invés de evitar a revolta da Chibata, eu poderia colocar, talvez, o uso da palmatória nas escolas. A palmatória nas escolas, sim, era vista como uma medida adequada para disciplinar os alunos. Ou então, eu troco como. Ao invés de colocar como, eu coloco contra isso aconteceu a revolta da Chibata. Aqui é um bom exemplo de como a falha de coesão interfere na qualidade da informação. Agora eu quero que você fique atento a essa outra passagem, que também mostra uma falha muito comum na questão da coesão textual, que acaba me fazendo falar aquilo que eu não gostaria. Por exemplo, tem uma passagem que ela diz aqui: essa lei visa a redução da taxa de mortalidade infantil. Eu entendo perfeitamente o que a pessoa quis escrever, que visa a redução dos homicídios de criança, que visa a diminuição do infanticídio, mas não foi isso que foi escrito. O que foi escrito é a redução da taxa de mortalidade infantil. Isso é um jargão, é um termo técnico. Mortalidade infantil são aquelas crianças que morrem antes de completar 1 ano. A lei da palmada não interfere muito nisso. No final das contas, o que ela queria dizer era infanticídio. Uma vez eu tive um aluno que fez uma relação falando sobre a relação entre escolaridade e empregabilidade. E o argumento era simples: quanto mais você estuda, maiores são as suas chances de sucesso profissional. Faz sentido, claro que faz. Mas o que ele escreveu? Ele escreveu que quanto maior a escolaridade, melhor a expectativa de vida da pessoa. Olha o que ele disse realmente. Expectativa de vida é a média com que você vai morrer. Então o que ele falou é o seguinte: uma pessoa que tem pós-doutorado está garantida até os 70. O sujeito que tem só doutorado está garantido até os 60. O cara que só tinha mestrado está garantido até os 50. E quem não entrou na graduação ainda, pelo amor de Deus, entra na faculdade que você pode morrer já. Isso não faz sentido. É evidente que o sujeito quis dizer perspectiva de vida e não expectativa de vida. Mas pela proximidade sonora, ao tentar usar um elemento mais elaborado, ele acabou errando a informação. Use o seu vocabulário. Não tente falar difícil. Se ela tivesse escrito assassinato de crianças, teria funcionado. Mortalidade infantil não funciona. A última coisa que nós vamos analisar em coesão nesse texto, nesse primeiro momento, nessa introdução, é esse pedacinho aqui final. Ela divide opiniões quanto à instrução de jovens menores de idade. Olha, eu quero que você imagine se eu tivesse simplesmente tirado esses jovens. Lesse quanto à instrução de menores de idade. Menores de idade não são jovens? É possível ser menor de idade sem ser jovem? No final das contas, isso é um pleonasmo, é igual subir para cima, ou descer para baixo, ou sair para fora, ou entrar para dentro. Existem muitos pleonasmos que a gente não percebe. Por exemplo, eu tenho certeza absoluta. Meu amigo, se não fosse absoluta, não era certeza, era incerteza. Ou, fatos reais comprovam. Se não fossem reais, não eram fatos, era ficção. Ou ainda o famoso há 2 anos atrás. Se é há 2 anos, obviamente já é atrás.
Vamos evitar esses pleonágios porque ele conta mal para você na redação. Bom, agora eu quero que nós voltemos ao começo da redação para perceber um outro critério, que tem a ver com a estrutura dissertativa. Uma das falhas mais comuns nesse texto é algo chamado prolixidade. É você usar palavras demais para falar algo que você poderia ter dito com muito menos palavras, de uma maneira muito mais objetiva. Por exemplo, em vários períodos da história do Brasil. Ora, isso poderia virar na história do Brasil, sem prejuízo de absolutamente nenhuma informação. Do mesmo jeito, olha essa passagem que tem aqui. Sobretudo após a aprovação da lei do menino Bernardo, a qual pune pessoas que fazem o exercício do castigo corporal contra crianças e adolescentes. Gente, isso podia virar só a qual pune quem agride crianças e adolescentes. E aqui você tirou 7 palavras e trocou por 3. Ah, mas eu ganho o que com isso? Linha. E qual é a importância de ganhar linha? É espaço de argumentação. Eu posso trazer mais dados, mais informações que vão tornar o meu texto mais rico e tirar a minha redação do que a gente chama de senso comum. Bom, meus amigos, todas essas análises que nós fizemos aqui, eu fiz junto com o aluno que primeiramente escreveu esse texto. É o que nós chamamos de consultório de redação. Na verdade, é uma espécie de redação corrigida a 2. Nós sentamos um ao lado do outro, professor e aluno, vamos refazendo o texto. Esse processo é a forma mais rápida que você tem de evoluir. E espero que você possa fazer isso sempre com o professor que estiver te acompanhando. Depois que a gente analisou todos os equívocos, como é que enfim esse texto poderia ser refeito? Olha só. Durante a história do Brasil, castigos físicos foram vistos como medidas disciplinares adequadas. Observem que a gente substitui todo aquele primeiro período extenso só por isso daqui. Assim, nós poupamos uma linha, onde tínhamos 2 linhas e meia, ficamos apenas com 1 linha e meia. E daí? Daí que vão aparecer novas informações. Olha só, durante a história do Brasil, castigos físicos foram vistos como medidas disciplinares adequadas. O tronco nas senzalas e a palmatória nas escolas exemplificam isso. Agora sim, o tronco nas senzalas e a palmatória nas escolas eram, de fato, medidas de castigos físicos que eram consideradas, em suas épocas, adequadas. Manifestações contra esse modelo. Que modelo? É esse uso dos castigos físicos como medidas disciplinares adequadas. Porém, já ocorriam no início do século XX, haja vista a revolta da Chibata. Perfeito! A revolta da Chibata passa a ser um exemplo oposto aos castigos físicos, não um exemplo dos castigos físicos. Após a aprovação da lei do menino Bernardo, maiúscula, aspas, é o nome da lei, a qual pune quem agride crianças e adolescentes, enxugamos aquele bocado de palavras desnecessárias. Tal instituto, ou seja, a lei do menino Bernardo, se visa a redução dos maus tratos contra os jovens, divide as opiniões quanto à educação dos menores. Tiramos aquele pleonasmo, mas mais importante é que nós antecipamos o fato de que o tema não é consensual, que a opinião pública se divide diante dele. Isso nos ajuda a organizar o nosso futuro desenvolvimento. Ou seja, anunciamos que compreendemos que estamos diante de um tema que é uma polêmica e que, portanto, no desenvolvimento, eu devo tentar mostrar quais são os argumentos que se confrontam. Meus amigos, eu quero que você agora observe por você mesmo os 2 parágrafos como eles ficaram, como o segundo é muito mais rico em informações, como ele é mais enxuto, como os seus períodos são menores, como ele é, portanto, um parágrafo mais bem elaborado. Bom, espero que na introdução tenha lhe ajudado, mas ainda essa semana nós lançaremos essa mesma redação sendo refeita com relação ao desenvolvimento. Conversaremos um pouquinho sobre isso e depois sobre conclusão. Continue acompanhando a gente na fanpage. Qualquer sugestão, manda para nós, sempre às suas ordens. Um abraço, até a próxima.